E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Olha só, o próximo princípio é a influência do ambiente. Descreva o princípio e como que funciona a influência por meio de fatores determinantes nos destinos humanos. O ambiente, ou meio, como também pode ser chamado, consiste em todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos, cara. Ou seja, se o cara não tem referência positiva, influenciou. Se tem referência positiva e que reforça o aprendizado, sim. Quer ver, ó, quando a gente era pequenininho, a gente começou a andar mais ou menos com 1 ano. Basicamente isso, né? A criançada anda com 1 ano. E a gente fazia tentativa e erro, certo? Imagina nossos pais e mães aqui, de nós 3. A gente estava tentando andar quando a gente era pequenininho e a gente caía. O que vocês acham que os nossos pais falaram pra gente quando a gente caía de bumbum? O que vocês acham que eles falaram? A gente tava tentando lá, com 11 meses, eles falaram, vem, anda, Thiago, anda, Marcial, anda, Joel. A gente ia lá e caía. Reforço positivo ou eles pediram pra gente parar? Ah, reforço positivo. Reforço positivo. É lógico. E a gente tem delay. Eu tenho um filho de 2 anos. Ele cai, tum. Tem um delay do tipo, o que vocês vão falar? Eba! A criança sorri. Aí levanta e vai de novo. Cai, levanta, vai de novo. Cai, levanta e vai de novo. Não é assim? Só que à medida do tempo, não é mais assim. A queda já é vista de outra forma. O erro já é visto de outra forma. Moleque, eu falei pra você não fazer isso. Menino, eu te falei pra não fazer isso. Mas pô, quando o moleque tinha 1 aninho, a gente caía de bumbum, tinha um delay. O que meu pai vai me dizer? Vai de novo. Então isso é uma coisa que se a gente não tiver clareza e não tomar uma certa precaução, a gente entra no ritmo hipnótico. Exatamente. Cara, bem, bem foda isso daí. Legal, Pô, isso, né? interessante. Cara, esse conceito é fantástico, João. Pois é, porque... Isso aí. Quer ver uma outra coisa também, que é a influência do ambiente? Uma vez eu tava dando banho no João e... Pô, cara, eu tava com ele assim no colo e tal, e aí ele escorregou um pouquinho da minha mão e ele bateu a cabeça na parede, assim, ó. Pá! Cara, eu fiquei mal, velho. Mal. Putz, como é que eu... E ele começou a chorar. Chorou. Filho, me perdoa. Filho, desculpa. Papai, pô, tava aqui te dando banho. Depois ele, tipo, ele deu um sorrisinho e do tipo... Tá tudo bem. Ou seja, o significado para aquilo, quem deu fui eu, não foi ele. Obviamente que no decorrer do tempo ele vai ter discernimento. Mas tem um autor que ele fala assim, o nome dele é Dom Ruiz. Ele fala assim, nenhuma pessoa fez mais mal para você mesmo do que você mesmo. Sim. Ou seja, o evento por si só, ele não progride. Cara, isso é foda. É animal, né? Ninguém faz mais mal pra nós do que nós mesmos. Isso que você falou é a raiz do estoicismo. A raiz do estoicismo o estoicismo, se pudesse definir em poucas palavras, para mim, né, seria assim, é justamente isso, é o que Sêneca falava. Não é o que acontece na vida com você, é a forma como você interpreta o que aconteceu. Exato. Não é o que acontece, é a forma como você interpreta e logo depois age em cima disso que aconteceu. Show. Não, Cara, o papo tá bom pra cacete aqui, hein? A gente tem que responder pergunta? 1h30 a gente já tá aqui, velho. Tem pergunta no seu WhatsApp. No meu WhatsApp, vamos responder aqui pra lá. gente. Uau, tem 119. Quem? 119 perguntas? Não, mensagem. Cara... Mas eu perco. Quem que mandou? Foi você, Malu? Isso, eu mandei 3. 3 perguntas. Tá. Graziele Ferreira perguntou o seguinte: quero saber quais são e o que são esses símbolos subliminares que tem nesse livro, Marcial. Aí, Marcel. Marcial! Ah, Marcel, vai, entrega um pouquinho mais aí, vai. Para. Marcel. Infelizmente, hoje eu não vou poder entregar, porque tem um projeto Olha, alienou, e você... Alienou. Só que tem uma coisa. Alienou. E ele vai falar assim, Ó, o não, quem tem uma coisa sabe, aqui. Tem uma é coisa bom ter aqui. medo. É o diabo aí. E nesse, ele fica batendo e o nesse anelzinho meu dele na mesa projeto aqui, ó. vocês fazem parte, então é melhor eu não entregar. Alienamos. Ih, caralho, alienou, fodeu. Vocês fazem Medo. parte desse projeto. É então... curiosidade. Medo, Ó, ganância. o que eu posso dizer é o seguinte. A palavra central, e eu já falei isso para os primos do dia do Aqui podcast do Penta? Thiago. Do Penta? Do Pentafé. É a fé. É a fé. Penta. A palavra central é fé. Só uma coisa, o interessante é penta. Penta 5. Isso. Tem 4 pontas. É porque ele conta o meio também, é isso? Quanto meio. Que idioma que é esse aqui? Aramaico? Não pode. Alienou. Ih, fodeu. Alienou. Tem medo de não saber. Medo de ego, não vou falar que não sei. Deve ser aramaico. Foi eu que criei, mas não sei. Caralho. Não, ele é um Alienou, idioma, alienou. ele é um idioma antigo.
Ah, peguei. Ele é um idioma antigo. Agora ficou claro. porque Antigo. Idioma novo tem. Gatilhou agora a É bem curiosidade. antigo, bem antigo. Quase Bem não tem antigo. idioma Ele, antigo. ele é mais antigo até, eu acredito que ele seja mais antigo que o aramaico. É mesmo? É Caralho. Tá. antigo. Outra pergunta aqui, ó. Qual o tempo máximo que vocês conseguiram ficar no domínio da própria vida, 100%, sem ser dominado pelo diabo? Nossa. Difícil, né? Olha, Eu acho que olha, essa pergunta, na verdade, Bom, eu vou dizer, sei lá. Ó, Assim, algo próximo de algumas horas. porque Porra. é uma luta constante. é uma luta Na constante. verdade, assim, se a pessoa achar que venceu o diabo, essa é a armadilha dele, é mais uma armadilha do diabo. Exatamente. Assim, eu venci o diabo. Ferrou. É o Você que a não gente falou no venceu. começo. Então ele deve estar pensando assim, ó, tempo os todo. caras falando de mim aí, estão me promovendo. Aí, ó. É que sempre tem truque pra todo lado. Tem Não tudo. pode baixar a guarda, cara. Não pode parar. Exatamente. Parou de trabalhar, cara, eu não sei, aí não é científico, ou sei lá, ou pelo menos eu nunca vi estudo, mas eu acho. As pessoas que eu vejo que param de trabalhar, cara, começam a ficar com a cabeça ruim, meu. Já viu? Começa a parar de trabalhar, começa a ficar doente, começa a perder sentido, as coisas pequenas começam a parecer grandes. Você vai no mercado, você fala, puta, fila do mercado, puta, não sei o que lá. Então, assim, cara, você não pode baixar a guarda, cara. Parou, puta, fodeu. É uma luta constante, é É. uma luta minuto a minuto. Cara, tem uma partezinha aqui no final, a gente tá indo já pro final desse bate-papo. Curtiu, Thiagão? Muito legal, cara. Gostou, Marcel? Pô, Parabéns. Penta fé, vai relógio? Não, não vai? Tá. No final, no final ele coloca assim, um resumo. Ele coloca um resumo. Os 3 fatores mais importantes são hábito de alienar-se, lei do ritmo hipnótico e tempo. Que é o tempo que ele fala. Esse trio de forças invariavelmente está presente no destino de todos os homens de forma inviolável. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Ou seja, mas tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. O que ele quer dizer aqui? Que tanto isso, se você dominar o hábito, o ritmo hipnótico e o tempo positivamente, você sai. Ou, se você deixar que isso te afete, você não sai. Cara, reflexão sobre tempo. A gente estava conversando, eu e o Marcelo, sobre isso há um tempo atrás, sobre tempo. E a conclusão eu não vou falar pelo Marcelo, vou falar por mim, nesse caso. O tempo é a coisa mais importante que existe. Por quê? Porque, sei lá, a família é a coisa mais importante. Não é. Se você não tiver tempo, você não consegue desfrutar. Se você não tiver 1 minuto de vida agora, não adianta, não importa se você tem família ou não, você não vai poder desfrutar de nada, né? Então o tempo ele é a coisa mais importante do mundo, né? O que deixa as pessoas ricas? Tempo. É você movimentar o tempo em favor do seu cliente de alguma forma. É você fazer, por exemplo, o tempo do seu cliente ser mais feliz. Então, por exemplo, pensa numa empresa de entretenimento. Cara, eu pago por entretenimento. Caralho, meu tempo agora tá mais legal, tá mais feliz. Eu tô pagando para que meu tempo seja mais legal, né? Eu tô te vendendo um produto que vai te economizar tempo. Você tá pagando por isso. Eu tô empreendendo, tenho vários funcionários, tenho uma empresa, não sei o que lá. Cara, eu tô podendo fazer mais em menos tempo. Né? Então, tudo tem a ver com tempo de alguma forma. Só que a grande chave aqui é que, assim, o tempo, ele nunca é um ativo valioso por si só. Ele sempre tem que vir acompanhado de alguma coisa. Porque o tempo sozinho, ele não vale nada também. Né? Então o tempo sempre tem que vir acompanhado de alguma coisa. Seja da família, seja da saúde. Ele sempre precisa vir acompanhado de alguma coisa. Mas sem ele, nada existe. O tempo é a coisa mais importante. É isso que enriquece as pessoas. Cara, é o tempo. muito massa isso aí que você falou. fantástico, hein? Muito bom. Então pensa assim, ó. Você sacrificar o presente para você viver um futuro melhor, e a gente faz isso com dinheiro. Quem consegue fazer isso, fica mais rico. Né? Pensa... só que é sempre um jogo em que você vai abrir mão de alguma coisa hoje, então você tem que pagar alguma coisa, tem um pênalti. Mas você abre mão, por exemplo, de 1 ano hoje para viver 10 melhor lá na frente, ou 20 melhor. Aí tem o marshmallow, lembra das crianças que não conseguiam adiar o prazer imediato? E essas que conseguiram adiar ficaram mais ricas. Né? Investir, quando se investe numa empresa que tem mais escala e você abre mão de um consumo hoje que vai te gerar um benefício, esse dinheiro que você ia gastar e ia virar zero, vai virar muito mais lá na frente. Então o tempo, ele é a coisa mais importante que existe. Só que aí ele está colocando junto de 2 conceitos aí que você falou, né? Sim. Que é o hábito de não alienar-se e o ritmo hipnótico. Isso. Né? Então, assim, para ele esse é o conceito. Para mim o tempo, ele é indiscutível. Entendeu? É uma reflexão muito foda, assim. O tempo vale mais que tudo por aí. Tá. Por que a pergunta? Porque
Há 2000 anos atrás, Jesus começou um projeto na Terra, que muitos conhecem como igreja, que não é uma empresa, é um projeto, é um empreendimento. E há 2000 anos está aberto. Teve perseguição do Império Romano, teve dispersação dos cristãos no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Nada conseguiu parar. Teve perseguição política no futuro, teve tudo. Teve invasão islâmica no Oriente, na Europa, expulsou os... teve tudo que você imaginar e nada conseguiu parar esse empreendimento. Está 2000 anos aberto e não para de crescer. Nunca teve diminuição de produção, sempre foi aumento. Se a gente fosse olhar isso como um empreendimento, qual seria o motivo de um homem que só pregou 3 anos e meio, ele só falou publicamente 3 anos e meio, escolheu só 12 pessoas sem formação acadêmica, pessoas do dia a dia, formou esses 12, deixou instituída como seria esse projeto e deu certo há 2000 anos, naturalmente falando, sem explicar no sobrenatural, na fé, explicando na toda a mentalidade matemática. Tá. Qual foi o maior acerto de Jesus? Por Cara, que isso conseguiu? Por que isso Olha só, tem rendeu? uma passagem, que é a passagem dos 5.000 pães no deserto, né? Jesus, ele chega e fala, vamos lá. Aí tem uma galera que fala, não, precisamos voltar para comprar suprimento. Ele fala, não, vamos lá. Uma galera não vai, uma galera fica, uma galera acompanha. Aí no meio do caminho chegam os discípulos e falam assim, poxa, a galera tá com fome, precisamos alimentar a turma. Né? E ele fala, porra, vocês têm pouca fé, então começa a alimentar a turma. Né? E aí diz que Jesus os orientou, né? E ordenou, deu os pães para eles e eles distribuíram os pães para os 5.000. Né? E depois disse que eles passaram com uma cestinha recolhendo os pães que sobraram. Né? E daqui eu tiro o motivo do porquê essa obra ela dura e vai durar tanto tempo. Que é o seguinte, né? Primeiro, porra, visão. Né? Você tem uma visão muito forte aqui. E mesmo quando você tem uma visão muito forte, tem gente que vai te abandonar no caminho, mas muitas pessoas vão te acompanhar. Porra, 5.000 pessoas acompanharam. Depois, você só dá o que você tem. Muito bom. Então, poxa, os discípulos não tinham os pães para dar. O líder tinha. Ele deu os pães. Terceiro, né? Jesus, ele falou para os discípulos. E os discípulos falaram para os 5.000. Então, Jesus não falou para os 5.000. Isso é um princípio de escala, de liderança, de gestão. Isso é incrível. Você cuida dos seus discípulos, não dos 5.000. Né? E isso faz a mensagem ser passada adiante. Né? E ali, nessa história ainda, o que eu vejo que é interessante? Os próprios discípulos passaram recolhendo as cestas. Né? Com as cestas, os pães que sobraram. Isso aqui demonstra a humildade do líder. Né? Então, para mim, o que fez, né, essa obra durar tanto tempo? Princípios que funcionam também nos negócios. Primeiro, o princípio de escala, né? O princípio de liderança, o princípio de gestão. Né? Depois, uma visão e um propósito muito forte, que é acima de qualquer um. Né? Uma coisa que eu tenho repetido muito é que a mensagem é muito mais forte que o mensageiro. Quando eu achar que eu sou maior que a mensagem para de ser passada. Né? Nesse caso, tem uma mensagem que é muito mais forte que qualquer coisa. Isso daí faz o negócio ser perpetuado. Né? Depois, isso daqui tem um modelo econômico onde isso para de pé. Né? Tem um modelo econômico onde isso para de pé. Isso também é importante. Não adianta a gente achar que sem um modelo econômico isso aqui vai parar de pé. Né? Depois, eu acredito que você tem um senso de comunidade muito forte. As pessoas, elas chamam de irmãos. Né? As pessoas, nossa, é irmão, irmão, irmão. Assim, as pessoas, elas se ajudam. Tem um senso de ajuda muito forte, de comunidade muito forte. Né? Você tem um senso de hierarquias muito bem estruturadas. Você tem líderes, né? Você tem pessoas que passam mensagem, você tem os 5 ministérios, você tem uma série de coisas importantes. Né? Eu acho que o somatório de todas essas coisas são as mesmas coisas que fazem uma empresa dar certo. Né? E eu acho que tirando o lado espiritual, eu acho que o conjunto de todas essas coisas fazem essa mensagem se perpetuar por tanto tempo. Né? Tirando o lado espiritual de vista. E quem for inteligente consegue pegar esses princípios e trazer para a sua obra de vida. Né? E uma das coisas que eu acho que é menos percebida, mas uma das coisas mais importantes também aqui e que facilitam no mundo dos negócios é o ritual. Tem muito ritual. Muito, 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 muito ritual. Né? Então quando eu olho para os judeus e estudo um pouco sobre os judeus, eu vejo que eles têm muito ritual. E alguns deles nem fazem sentido para mim. Mas qual que é o ponto? Tem tanto ritual que aquilo lá te mantém vivo
em relação ao que está acontecendo, né? Então o ritual de todo dia fazer a mesma coisa, né? Então assim, o somatório desses princípios, ritual, liderança, gestão, pilares econômicos, hierarquia, mensagem, distribuição, escala, comunidade, eu acho que isso daqui é o que fez a mensagem ser passada durante tanto tempo e vai continuar, né? Impressionante. Se você parar para pensar, até em todos os princípios do marketing digital hoje, está muito ligado a 2.000 anos atrás, né? O gatilho da escassez, da reciprocidade, tudo isso é uma coisa que Jesus fazia. Pois não existia marketing digital, então não foi ele que copiou, a gente que copiou ele, entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que a gente está aprendendo, crescendo em espiritualidade, todos nós, e cada um aplicando isso no seu negócio. Eu acho que essa é uma geração de empreendedores que vão fazer a diferença, não só dando mais emprego, mas a nossa linha de pensamento vai ser seguida por muita gente que está vivendo em dor hoje, muita gente que está vivendo um caos financeiro, um caos no casamento, um caos com os familiares, com os próprios filhos. Muita gente está numa confusão mental, numa desgraça emocional muito grande. Precisa de uma mensagem. O problema é que na nossa geração as pessoas não estão escutando qualquer um, elas estão escutando quem tem resultado. É uma característica da nossa geração, escutar quem tem resultado. E é por isso que os empreendedores hoje estão com a voz e vão ficar por muito tempo. Então, se você quer ser uma pessoa que é escutada, você precisa empreender. Se você quer ter uma voz que sobressai, você precisa ser uma pessoa que fala a verdade. E não tem como você falar a verdade sem conhecer a verdade. Eu acho que é isso que está fazendo as pessoas se espiritualizarem também. Cara, deixa eu só adicionar um último ponto que caiu uma ficha para mim aqui. Além de tudo isso que eu falei, tem uma coisa que talvez seja uma das mais fortes de todas, que é assim, ó. Quando as pessoas vão montar uma startup, um negócio, elas focam muito no produto, na ideia delas e tudo mais. E elas esquecem de focar onde? Propósito. Não só no propósito, mas no problema que a empresa resolve. Perfeito. Cara, você quer um problema maior a ser resolvido do que o problema que a espiritualidade resolve? Então, assim, o problema é tão grande que, cara, que é óbvio que tem mercado para isso, né? Falando sobre essa outra ótica. Então, além de tudo, o problema que ela resolve talvez seja o maior problema do ser humano, cara. Maior do que qualquer coisa, cara. Então, acho que isso aqui é mais um dos pilares bem-sucedidos dessa iniciativa. Flávio, suas considerações. Eu queria usar esse meu tempo aqui, que você está me dando, pedir licença até a você, porque eu fiquei curioso com a história do peixe. Você vai contar? Vou dar esse meu tempo. Você quer contar a Do história pescador, né? Do pescador. Tá todo mundo Não, perguntando. mas se tá no livro Isso. do Brunet, eu acho que o Brunet que tem que contar essa história. Conta aí, cara. Não, conta você. Ah, É pô, uma história conta. pública, Vamos não é lá. uma história minha. Não, Conta a história do peixe. porque a galera acho que foi perguntando. A galera tá perguntando muito. Tá cadê o perguntando a livro? história do peixe, né, cara? Isso aí. Cara, eu nem lembro qual foi o contexto, mas assim, ó. A história do peixe tá muito importante. Porque eu não A gente tá conheço a história do falando peixe. dos bilionários, Não? É que a gente tá falando dos bilionários, né? Pô, os bilionários já ganham tanto dinheiro e não sei o que lá e tal. Eu falei, tem um grande perigo na vida desses caras. Que é o seguinte, aí eu lembrei da história do pescador, né? A história do pescador é que tem um pescador que ele era muito humilde. E aí ele todo dia ia lá de manhã, pescava um peixinho, aí ele trazia para casa, comia com a família. Só o suficiente, né? E aí depois ele jogava bola, ele curtia numa fogueira, tocava música com os amigos, no outro dia ele ia pescar de novo um peixinho, né? E a vida dele era assim, ele se divertia, ele era feliz, né? E aí chegou um empresário, olhou para ele num certo dia e falou, meu, por que você tá fazendo isso? Isso que você tá fazendo é ridículo. Na percepção do empresário, né? Ele falou, por que é ridículo? Aí o empresário falou, bom, eu acho que você tinha que fazer diferente, eu vou te ensinar o que é pra você fazer, presta atenção. Aí chegou o pescador e falou, ó, você tem que trabalhar um pouquinho mais todos os dias. E aí você precisa pescar mais peixe. Por quê? Você precisa pegar esse mais peixe para você ter uma sobra do que você consome e você precisa começar a vender. Quando você começar a vender, você vai trazer mais dinheiro e vai começar a guardar esse dinheiro. E aí você vai começar a investir esse dinheiro. E você vai começar a pagar para outros pescadores pescarem e você vai ficar com uma margem sobre isso. E aí você vai pegar esse dinheiro, você vai investir e transformar isso numa marca. E aí você vai investir e vai melhorar a sua cadeia logística. Aí você vai começar a exportar. E aí você vai morar fora do país. E aí você vai montar uma estrutura lá fora. E aí você vai ficar cada vez maior. Aí eu falo, nossa, mas quanto tempo? Pô, uns 10 anos. E depois? E depois você continua expandindo. Aí você continua expandindo globalmente. E aí você fica gigante. Aí não sei o que lá, aí você pega e vende seu negócio. Em quanto tempo? 20 anos, mais ou menos. De 15 a 20 anos. Aí ele fala, mas por que eu vou fazer tudo isso? Aí ele fala, para aí sim, você pegar e ter liberdade financeira para poder ter um tempo para sua família. Desfrutar, comer um peixinho na beira da beira da praia.
Aí o pescador ele falou assim... hoje? Aí o pescador ele falou assim, Essa mas é eu a já faço Essa isso história. hoje. É a história. Aí ele falou, mas eu já faço isso hoje, pra que eu vou fazer isso? Então isso é um pouco da mensagem também. Porque às vezes você já chegou num ponto, né? E às vezes o que te dá a felicidade pra você, às vezes o seu propósito é ficar com a sua família. E às vezes o que você tá fazendo agora é só se afastar da sua família. Em busca de algo que não faz sentido. Então às vezes a gente é burro, a gente conta história pra gente, a gente se engana. E às vezes a gente já tem o que é mais importante pra gente, o que é mais valioso.